Bom dia, meus amores. A tia falou para vocês que hoje nós ia falar sobre os outros conflitos que acontecem no leste europeu. Aí a tia vai colocar uns vídeos para vocês verem alguns conflitos que acontecem. Além do leste europeu, nós vamos falar também do conflito da Colômbia. Então, nós vamos falar sobre conflitos hoje. Em falar em conflitos, nós temos um trabalho, né não? Vocês têm um trabalho nessa semana, para vocês enviar na segunda-feira. Vocês vão escolher 2 ou 3 conflitos. Você pode escolher 2, porque aí vocês fazem a comparação entre eles, se é religioso ou se o outro é por território, os conflitos que acontecem em disputa de território, ou se é por religião. Vocês escolhem um desses conflitos. A tia não citou o conflito que a tia quer, por quê? Porque eu espero que vocês leiam o texto e escolham o conflito que vocês querem falar. Vocês vão escolher o conflito que vocês querem debater, o que vocês querem fazer a comparação entre um e outro. Então, ficou a critério de vocês escolherem, para você escolher. A tia vai receber na segunda-feira a atividade que foi nessa semana, que era para fazer essa síntese do conflito. Vocês fazem a síntese. Por favor, quando for enviar atividade, essas atividades, que é essa síntese e outras, escrevam de caneta. Vocês estão no ensino médio, segundo ano do ensino médio. Não é para mandar mais atividade com lápis, não. Então, escreva de caneta. Quem estiver me devendo atividade, atualize e me envie as atividades na segunda, porque eu estou precisando dar nota nos trabalhos de vocês. Então, vocês enviam as atividades. Como é que eu vou adivinhar? Eu fiz. Se não envia, tem que enviar as atividades. A Colômbia, oficialmente República da Colômbia, é uma república constitucional do noroeste da América do Sul. A Colômbia faz fronteira a leste com a Venezuela e Brasil, ao sul com o Equador e Peru e ao noroeste com o Panamá. Com uma população de mais de 47 milhões de pessoas, a Colômbia tem a 29ª maior população do mundo e a 2ª maior da América do Sul, depois do Brasil. A Colômbia é o 3º país mais populoso com a língua espanhola como idioma oficial e tem a 4ª maior comunidade de língua espanhola no mundo. Entre 1920 e 1930, a Colômbia alcançou um relativo grau de estabilidade política, que foi interrompida por um conflito sangrento que ocorreu entre os anos de 1940 e início dos anos 1950, um período conhecido como La Violência, ou a violência. Suas causas foram as tensões, principalmente entre os 2 principais partidos políticos, o Partido Liberal Colombiano e o Partido Conservador Colombiano. Após o assassinato do candidato liberal à presidência Jorge Eliezer Gaitán em 9 de abril de 1948, a luta política causou séries de protestos e desordens em Bogotá, que ficaram conhecidos como Bogotazo. A violência desses protestos espalhou-se por todo o país e causou a morte de pelo menos 180 mil colombianos. Alguns fatores que contribuíram para o prolongamento da violência foram os temores anticomunistas da classe dominante, a privação econômica dos setores populares e do sistema partidário forte, que só permitia a participação de 2 partidos políticos. Em meio a uma verdadeira guerra civil, o candidato conservador Laureano Gomes ganhou as eleições e tomou posse em 1950. Em 1953, o Partido Conservador propôs uma nova Constituição que prevê a imposição de um regime totalitário, a fim de aumentar a autonomia do presidente. Dessa forma, houve opressão social,
e aumento da violência. Contudo, os liberais e os conservadores moderados se opuseram a esse projeto, e uma junta militar derrubou o governo. Nomeou-se o general Gustavo Rojas Pinilla como presidente provisório. Porém, Rojas Pinilla foi ainda mais arbitrário que o seu antecessor e falhou na tentativa de restaurar a democracia. Assim, foi derrotado por um golpe de Estado em 1957. Numa tentativa de restauração do poder civil, liberais e conservadores constituíram uma frente nacional, alternando-se no poder e repartindo os cargos de governo. Nos anos seguintes, a impossibilidade de romper esse esquema levou muitas lideranças da oposição a aderir aos grupos guerrilheiros, que operavam no país desde a violência, e adquiriram a definição ideológica de esquerda nos anos 1960, sob a influência da Revolução Cubana. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, também conhecidas pelo acrônimo FARC, é uma organização guerrilheira de inspiração comunista, autoproclamada guerrilha revolucionária marxista-leninista, que opera mediante táticas de guerrilha. Hoje existe uma intensa cooperação entre a ELN e as FARC. A FARC foi formada em aproximadamente 1964, quando um grupo de proprietários rurais, rebeldes e influenciados pelo sucesso de Fidel Castro começou a ganhar proporção. Os Estados Unidos, que passavam pelo momento da Guerra Fria, pressionaram o exército colombiano para eliminar o grupo, porém os rebeldes reagiram e o pequeno sitiante Manuel Marulanda Vélez, apelidado Tiro Fijo ou Tiro Certo, criou o movimento revolucionário. Assim surge esse movimento paramilitar. Quais são as causas dos conflitos na região da Chechênia? O que está em jogo? Quais são os interesses de russos e chechenos? Localizado entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, na Ásia Central, a Chechênia é palco de inúmeros conflitos de interesses políticos, econômicos e geográficos. Praticamente, a região separa a Rússia dos governos islâmicos do Oriente Médio. Entretanto, a maioria absoluta da população chechena é muçulmana, o que gerou muitos conflitos na era soviética, que foi de 1917 a 1991. Nesse tempo, a religião era proibida e milhares de chechenos foram deportados para a Sibéria, criando-se assim um forte sentimento de revolta. Com o fim da União Soviética, os chechenos enxergaram a possibilidade de se tornarem independentes de Moscou. Entretanto, em 1994, os russos intervieram de maneira violenta, atacando especialmente a maior cidade chechena, Grozny. Nela passam importantes ferrovias e oleodutos de petróleo e de gás natural, com intenso fluxo em direção ao mercado consumidor europeu. Se os russos perderem o domínio da região da Chechênia, terá sérias dificuldades em escoar as suas commodities, petróleo e gás natural, o que faz da região um foco permanente de conflitos, não somente de ordem econômica, mas sobretudo de ordem social e religiosa. Irlanda é uma palavra que pode ter vários significados. Geograficamente, é uma ilha onde existem duas regiões separadas, a República da Irlanda, um país independente, e a Irlanda do Norte, uma das nações que constituem o Reino Unido. A Irlanda foi uma das poucas regiões da Europa Ocidental que não foi parte do Império Romano, embora tenha sofrido influência cultural romana, algo que já vimos aqui quando falamos de druidas, uma das várias heranças culturais celtas da região. O nome latim para a ilha era Ibérnia, que muito provavelmente tem relação com Er, a mesma designação em gaélico irlandês
o idioma nativo da ilha, e que hoje é o segundo idioma de quase 2 milhões de pessoas. Em 431 começa a cristianização da ilha, habitada por povos celtas, evento importante até hoje para a identidade local. Foi o ano da chegada do bispo Paládio, enviado pelo Papa. No ano seguinte, chega o bispo Patrício, que é venerado como São Patrício e é o santo padroeiro da República da Irlanda. O dia de sua morte, 17 de março, é a data mais importante da República da Irlanda, um feriado visto como representação da nacionalidade irlandesa. Durante a celebração, muitas pessoas se adornam com a cor nacional, o verde, referência tanto à vegetação verde escura nativa, quanto ao manto de São Patrício, que seria dessa cor. O verde também é uma referência ao trevo, planta símbolo da República. Uma lenda diz que o trevo era de grande importância para os celtas irlandeses, e que São Patrício usou a planta para adaptar os nativos ao cristianismo, como metáfora da Trindade. Uma coisa que não é lenda é que, durante as celebrações de São Patrício, as vendas de cerveja aumentam bastante. Embora pensemos nas duas Irlandas como regiões distintas em conflito, existem muitas coisas em comum. São Patrício também é venerado ao norte. Além do 17 de março também ser um feriado, a bandeira da Cruz de São Patrício é o que simboliza a Irlanda do Norte na bandeira do Reino Unido. Ao fim do século VII, a ilha já havia sido completamente cristianizada, mesmo à época da construção do monastério de Skellig Michael, onde residiu Luke Skywalker. A partir do século XII, a Irlanda é invadida diversas vezes, por normandos e ingleses, um período também com disputas internas. No século XIV tivemos até uma invasão escocesa liderada por Robert Bruce. O domínio britânico sobre a Irlanda será consolidado durante o período Tudor, com Henrique VIII, que cria o título de Rei da Irlanda em 1542, e coloca a nova coroa na própria cabeça, é claro. Nos 100 anos seguintes, a resistência irlandesa será progressivamente derrotada. A atual divisão da ilha tem origem no ano de 1672, quando católicos são proibidos de atividades políticas e administrativas na Irlanda e na Grã-Bretanha. No final do século XVII, ingleses protestantes foram enviados para a ilha como colonos. O resultado será um governo formado por anglo-irlandeses protestantes do norte, a parte da ilha mais próxima da Inglaterra por onde esses colonos chegavam. A maioria da população irlandesa católica é tratada como uma população de segunda classe. Em 1801 é criado o Reino Unido, em parte como consequência da rebelião irlandesa de 1798, que tentou recuperar a independência. E, em 1829, os católicos voltam a ter direitos políticos no Reino Unido. O século XIX irlandês é marcado por revoltas e conflitos no que é chamado de Guerra pela Terra. A Inglaterra já tinha um proeminente papel industrial, enquanto a Irlanda era basicamente rural, também pela falta de recursos minerais. Os ingleses começam a transferir sua produção agrícola para a Irlanda, ocupando cada vez mais terras férteis. Como resultado, milhões de irlandeses irão fugir da ilha ou morrer de fome, na grande fome da batata da década de 1840. Alguns setores sociais irlandeses acusam os britânicos até hoje de promover um genocídio deliberado, expulsando-os de suas terras. Os ingleses alegam que a fome foi consequência apenas de uma praga que destruiu as plantações, sem relação com ações humanas. Em 1841, a população da ilha era de pouco mais de 8 milhões de pessoas. Hoje é de menos de 7 milhões. Já a diáspora irlandesa, contando seus descendentes, soma 10 milhões de pessoas na Austrália e Canadá e 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos, cujo legado cultural é enorme, incluindo a primeira grande comunidade católica nos Estados Unidos. É nesse período que surge o nacionalismo irlandês pela independência, em contraste ao chamado unionismo, os irlandeses e anglo-irlandeses que desejavam a permanência no Reino Unido. Durante a Primeira Guerra Mundial, ocorreu um grande levante irlandês pela independência, o Levante da Páscoa de 1916. Algumas lideranças irlandesas desejavam até o apoio dos alemães contra o domínio britânico. O levante fracassou e seus líderes foram executados. Entretanto, o levante e o desgaste causado pela guerra foram essenciais para a eleição de um governo nacionalista em 1919 que declarou a independência. Inicialmente, o governo britânico propunha a partição da Irlanda, a criação de duas Irlandas, ambas autônomas e dentro do Reino Unido. Movimentos irlandeses pela independência não aceitam, especialmente o Exército Republicano Irlandês, conhecido pela sigla em inglês IRA, e origem dos vários grupos que usaram esse nome no século XX. Após uma guerra de independência que dura mais de 2 anos, os britânicos aceitam a independência do novo Estado Livre da Irlanda no Sul, independente, porém com o rei da Inglaterra como seu chefe de Estado, assim como o atual Canadá, por exemplo. Ao norte, o território continuaria britânico.
A principal liderança irlandesa na Guerra de Independência foi Michael Collins, que foi interpretado pelo ator Liam Neeson, que é irlandês. Claro, nem todo mundo gostou do acordo, o que leva à Guerra Civil Irlandesa, quando o IRA se volta contra o governo e é derrotado em 1923. Em 1937, o Estado Livre da Irlanda declara ser uma república, rompendo todos os laços com o Reino Unido. Por décadas foi travado um conflito sectário, cujo auge foi o período de 1966 a 1998, conhecido como The Troubles. Existiam aspectos de conflito religioso, já que o norte é de maioria protestante e o sul é de maioria católica. Locais e símbolos religiosos eram comuns tanto aos grupos violentos, como também alvos de ataques. O conflito, entretanto, era uma guerra por questões históricas e internacionais, entre irlandeses e unionistas. Cerca de 3.500 pessoas morreram em episódios violentos, com atentados terroristas e guerras entre bairros de diferentes perfis religiosos dentro da mesma cidade. Talvez o evento mais conhecido seja o Domingo Sangrento de 1972. 14 integrantes de uma manifestação católica na Irlanda do Norte foram mortos a tiros por tropas britânicas, além de outros 14 feridos. O massacre inspirou uma conhecida música da banda U2. A escalada de violência e diversos atentados terroristas, incluindo uma tentativa de assassinato da primeira-ministra britânica pelo IRA, fez com que as opiniões públicas ficassem cada vez mais contra o conflito. Em 10 de abril de 1998, 20 anos atrás, foi assinado o Acordo da Sexta-feira Santa em Belfast, Irlanda do Norte, que encerrou o período de conflito. Atualmente, embora existam alguns grupos políticos que ainda não aceitam a divisão da ilha, de ambos os lados, com pequenas células violentas, normalmente dissidências dos grupos maiores históricos, as relações são pacíficas e estáveis. Nos comentários do último Nerdologia sobre os godos, perguntaram se o povo lombardo tem alguma relação com o que hoje é a região da Lombardia, norte da Itália. Relação direta. A Lombardia tem esse nome pois foi domínio dos lombardos, um povo germânico, por cerca de 2 séculos, até perderem boa parte do seu território para Carlos Magno. O nome lombardo provavelmente vem de longobardo, referências às barbas longas típicas dessa cultura, ligadas ao culto de Odin. A coroa de ferro da Lombardia é uma das mais antigas relíquias medievais que ainda existem, datada do século V e foi usada para coroar Napoleão como rei da Itália em 1805. Perguntaram dos vândalos, cuja origem do povo e do nome é a região sueca de Vendel. A palavra vandalismo é bem posterior aos vândalos, que saquearam Roma em 455. Mais de 1000 anos depois, a palavra vandalismo se tornou uma variante do termo bárbaro, basicamente. Na verdade, isso é mais um elemento da distinção idealizada entre o Império Romano e os bárbaros. Ainda veremos mais o assunto por aqui, e como o atual Ocidente possui muitas heranças culturais dos povos chamados bárbaros.